Bom dia a todos. Com a ajuda de Deus, estamos novamente no ar, dando continuidade no livro de Apocalipse. O número do vídeo hoje é 39, dando procedimento na numeração até o término de Apocalipse. Então, o capítulo de Apocalipse, entramos no 22 hoje, no versículo 1 em diante. Vamos ler umas partes aqui, depois ter as explicações. Os rios, praças e o fruto na Nova Jerusalém. Também os governantes da Nova Jerusalém. Também a conclusão de Apocalipse, confirmação do livro. Também as bênçãos para quem guarda as verdades do livro. Também um erro comum na adoração. Então, Apocalipse 22, 1 em diante, que diz assim: Então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz seus 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Os governantes da Nova Jerusalém. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na testa deles estará seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Conclusão de Apocalipse, confirmação do livro. Disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve irão acontecer. As bênçãos para quem guarda as verdades do livro. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O erro comum de adoração. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Havendo ouvido e visto, prostrei meus pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Agora vamos nas explicações desses versículos, que lemos. A Nova Jerusalém. Então, claro que é ali que estamos lendo Apocalipse 22, 1 em diante, E mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, simbólico do Espírito Santo. Lá em João 17, ou seja, 7 o capítulo, e 37 e 39 os versículos, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Essa água da vida foi tornado possível pelo que Jesus fez na cruz. Daí a palavra Cordeiro, no meio de sua praça, revela o fato de que esse puro rio da água da vida, clara como cristal, fluiu no meio dessa praça, no meio dessa praça, de ouro puro. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. O fruto dessa árvore da vida deve ser comido uma vez por mês. E estamos falando da parte da população
que não tem corpos glorificados, que produz 12 frutos, dando de mês em mês o seu fruto. Mas uma vez o número 12, que significa o governo de Deus, no que se relaciona ao caminho da vida eterna. Há 12 tipos diferentes de frutos, mas não nos é dito quais são. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Diz a respeito a interrupção de todo tipo de enfermidade, antes mesmo que comece. Como já dito, a população da terra que nunca morrerá e não terá corpos glorificados, necessitará dessas coisas. Estes são os que foram salvos durante e depois da era do reino. Governadores, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Uma maldição foi colocada sobre a terra pela queda, mas aqui está dizendo que não haverá mais maldição, porque já não haverá mais pecado. Mas sim, estará nela o trono de Deus e do Cordeiro. A autoridade do governo será tão grande com Deus o Filho como Deus o Pai. De fato, pelo emprego da palavra Cordeiro, damos-nos conta que tudo isso é possível devido ao que Jesus fez na cruz. E os seus servos o servirão. A ideia aqui que todo o crente, o cristão, na era perfeita, amará tanto o Senhor e o Cordeiro que o servirão alegremente e verão o seu rosto. Glória a Deus, vamos ver o rosto e temos lá com ele, né, para sempre. Mostra uma comunhão íntima e o seu nome estará em suas testas. Refere-se à posse famoso, comprado por um preço. E esse preço foi o sangue do Cordeiro. E ali não haverá mais noite. Isso fala apenas da Nova Jerusalém. Porque o dia e a noite estarão no restante da terra para sempre. E não necessitarão da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, apresenta a fonte dessa luz e reinarão para todo sempre. Nunca se ouviu falar de os servos reinando como reis. No entanto, esses servos reinarão. Alfa e ômega, e disse-me essas palavras são fiéis e verdadeiras, revelado dessa maneira simplesmente. Porque muitas das afirmações feitas são tão assombrosas que é quase impossível descrevê-las. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar a seu servo. Aqui a palavra grega, ângelo, é traduzido anjo, mas deveria ter sido traduzido mensageiros. Sabemos que esse homem não é nenhum anjo, nem é Cristo. As coisas que em breve hão de acontecer. Não está falando da época de João, mas colocando
a visão num período de tempo que ainda não chegou. Isso acontecerá imediatamente, depois do arrebatamento da igreja, depois que os salvos subirem, né? Desse ponto em diante que é o intencionado aqui, temo as coisas que em breve hão de acontecer, referindo-se à grande tribulação. Eis que cedo venho, tem mais a ver com o modo de sua vinda do que com qualquer outra coisa. Quando ele vier, o que acontecerá no ponto culminante da batalha do Armagedão. Isso será repentino e até mesmo instantâneo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse é o único livro no mundo que dá uma previsão do futuro. Por conseguinte, todo crente ou cristão deve estudar o livro de Apocalipse, tanto quanto estuda qualquer outro livro da Bíblia. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, apresenta um testemunho implacável, e depois de as ter ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorar. Ao que parece que João estava para cometer o mesmo erro 2 vezes. E ele me disse: olha, não faças tal. Essas são as mesmas palavras empregadas pelo homem interior quando João havia feito a mesma coisa. Na Apocalipse 19, o capítulo e 10, o versículo. Porque eu sou conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Evidentemente, ele é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que ansiosamente espera o cumprimento dessas profecias também. Adore a Deus, incluiu tanto a Deus o Pai como a Deus o Filho. E me disse: não cele as palavras da profecia deste livro. Refere-se ao fato de que as coisas dadas neste livro são intencionadas para serem conhecidas, entendidas, não são verdade escondidas, porque o tempo está próximo. Então vimos, né? O tempo meu sempre vai indo embora, né? Que tem um tempo mais ou menos limitado para as vias de comunicações colocarem no ar. Mas eu só agradeço a Deus por essas vias de comunicações que colocam no ar, que é o meio que chega a palavra de Deus nas casas, nos lares, nas famílias. E assim vamos dando continuidade. No próximo vídeo vamos em frente até nós ter o término de todo o Apocalipse, dando um básico. E depois sempre continuaremos, né, a falarmos daquilo que Deus tem deixado para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a todos nessas palavras desse dia que temos lido, nesses versículos, e agora no próximo vídeo vamos em frente. Que Deus ricamente abençoe todos quantos vão ouvir e assistir, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.